Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alexander e eu vou dar para vocês agora a aula de mini projetos. A esse ponto do curso você já aprendeu todas as coisinhas de programação, as coisinhas do Godot, já tá sabendo mais ou menos bastante coisa e agora tá na hora de aplicar e começar o seu mini projeto. Aí você deve estar pensando, pô, mas como que eu vou aplicar essas coisas? Como que eu vou fazer? Não se preocupe, eu tenho aqui 3 exemplinhos para ajudar você a começar o seu projeto. Vamos começar com o mais simples, né? Quando a gente pensa em jogos, a gente pensa em, pô, tá, quero ter um personagem, e ele vai fazer tal coisa, e vai ter uma história louca, uma gameplay muito foda. Vamos começar um pouco mais simples, né? Vamos começar falando do gênero de clicker, que é basicamente, acho que a coisa mais simples que você pode fazer num jogo, assim, mais simples que jogos de texto, né, de lei, assim, que não precisa nem de história. Os clickers, os tycoons, os mini simuladores, são aí jogos que buscam basicamente você faz uma coisa para ganhar uma espécie de dinheiro, e aí conforme esse número aumenta, você usa ele para melhorar a sua forma de ganhar mais número, né? Tem vários exemplos no Cookie Clicker, esse Tycoon do Roblox, esses bagulho aí. E aí eu tenho aqui um exemplinho, aqui minha ideia totalmente original, nada inspirado em nenhum outro jogo, nunca visto antes. Um Cake Clicker, cá entre nós, é claramente baseado no Cookie Clicker, né? E esse é o mais simples, tanto é que ele usa só uma cena. E o que a gente tem aqui? A gente tem um botão, um texture button, desenhei um bolinho, coloquei como textura, e agora você clica nele, você aumenta a sua quantidade de bolos, né? Vamos dar uma olhadinha no código dele, no process, coloquei para ele girar, eu coloquei pro bolo girar. Eu usei a propriedade rotation degrees, né, que é a rotação em graus. Podia ter feito um clamp, mas eu fiz um negócio aqui, que é um negócio bem simplinho, que é só pra, tipo, se ele dar um giro inteiro, a rotação é zero, só pra ele não ficar, tipo, aumentando infinitamente. E aí, além disso, a gente usou sinais, né? Como você deve ter aprendido, é basicamente uma forma de chamar uma função. Além de ter conectado aqui, eu conectei o sinal aqui pro main, que é acho que onde tá a maioria do script. Aqui eu vou ter 3 variáveis principais, bônus, que é nossa moeda de troca. A taxa, que é basicamente quanto de bolo eu ganho por clique, e a taxa venda, que é a quantidade de bolo que eu ganho sem fazer nada, só vendendo, tipo, a cada segundo. Basicamente isso aqui é pra você ganhar upgrade, e aí você não precisa mais clicar, ele vai gerando automático. Quando ele tiver a função ready, né, coloquei aqui pra já deixar um texto que fica no canto aqui, ó, esse bolo sticks, pra mostrar a quantidade de bolos. Coloquei pra esconder esse textinho, não tá aparecendo aqui porque tá escondido, mas quando você começar a vender automático, ele vai aparecer, mas até lá eu deixo escondido. E coloquei pra iniciar o timer, que é um timer que toda vez que ele resetar, eu ganho a quantidade de taxa venda. Vamos continuar. No process, eu vou estar sempre atualizando a minha quantidade de bolo, a quantidade de vendas por segundo e a quantidade de bolos por clique. Isso aqui é só para mostrar pro player, tipo, para as informações que ele precisa, né? A gente pode dar uma analisada melhor, a gente vê que eu tô usando o caminho aqui, o caminho nesse caso é o do label, e tô acessando com um ponto text a propriedade desse node. Note como eu coloco a parte escrita e aí a variável que eu quero em str, que bolos em si é uma variável int, é uma variável de número, e eu quero transformar esse número em texto. Isso aqui foi para formatar a taxa de venda em número float, né, um número com até 2 casas de precisão. Eu coloquei que quando eu começar a vender automático, eu vou mostrar aqui quanto que eu tô vendendo, né? E toda vez que o timer parar, porque o que acontece? Esse aqui vai começar o timer. Então quando a cena é carregada, ele, né, joga o timer e fica rodando lá. E toda vez que ele para, primeiro eu vou ligar de novo o timer, né? Que eu quero que seja constante. E eu vou aumentar, eu vou ganhar bônus a minha taxa venda. E esse é um negócio que é que é mais bobinho, que é pra usando o node do Audio Stream Player. Se não tiver tocando, toca. Basicamente eu coloquei uma musiquinha boba, sem copyright no fundo, pra não ficar tão seco assim. E aqui a gente tem, ó,
um texture button press, que é a função do que vai ser ativada quando eu clicar no botão, e aí clicando no botão vai mandar um sinal para essa função que vai ser ativa. Então quando eu clicar no botão, eu vou ganhar a quantidade de bolos, a quantidade de taxa. Bom, aí além do botão, né, e do script principal, eu tenho também a loja, que é essa abinha do lado aqui. Eu coloquei um panel container para conter as coisas, coloquei um VBox, que é para deixar tudo alinhado, e aí eu coloquei 3 botões. Você pode, claro que quando você fizer, você provavelmente vai querer colocar muito mais. Vamos ver o script aqui. Primeiro botão da batedeira. O que isso faz? Ele começa escondido, né? O que vai acontecer? Conforme todo frame, eu vou checar se eu tenho bolos o bastante, ou seja, eu tenho bolos igual ou acima do preço desse botão. E se eu não cheguei no limite do botão, que é basicamente eu coloquei um limite pra depois de comprar X batedeiras, tipo, não comprar mais, tá ligado? Acabou as batedeiras, tá aqui, inclusive, se eu cheguei no limite, você é louco, acabou as batedeiras da loja. Mas se não, se eu não cheguei no limite e eu tenho o dinheiro, eu vou ativar o botão e vou mostrar o botão. Mas se por algum acaso, tipo, eu consigo comprar, mas aí depois eu comprei outra coisa e aí, tipo, abaixou, eu vou desativar o botão. E aqui, quando eu apertar, eu vou aumentar o estado para 1, né? Eu tenho uma batedeira agora, depois eu vou ter 2, 3, 4. Eu vou tirar, né? Eu vou ter que pagar, eu vou tirar o preço da quantidade de bolos lá. Vou aumentar a taxa, porque uma batedeira faz com que eu ganhe X mais bolos por clique. E aí é claro que eu vou desativar o botão. Aí eu vou aumentar o preço, né? Porque sair comprando batedeira assim não é barato, assim. Acho que a segunda vai custar mais. Eu vou querer sempre comprar uma batedeira melhor. E o texto aqui, ele começa, tipo, a comprar batedeira show de bola. Eu mudei pra comprar outra batedeira. Os outros botões seguem uma lógica bem parecida. Eu tenho da tia do bolo de pote. Isso aqui é quando para ativar ou desativar. E quando eu apertar, né, eu vou aumentar a taxa venda, tirar o negócio, para aumentar o preço, e aí mudar, né, contratar tiazinhas para vender bolo de pote na rua. Sim, basicamente isso. E por último, o do Red Bull, que é para as tias venderem mais rápido. O que eu passo? Esse aqui é a mesma lógica de se eu consigo comprar ou não, mas aí esse aqui eu vou mudar o timer. O timer, ele tá em 1 segundo, então a cada 1 segundo eu ganho X bolos. Esse aqui eu vou diminuir pra eu ganhar mais rápido. Então vamos testar aqui. Vamos agora ver como é que tá. Tá bem bobo, mas tá aí. O bolo gira e você consegue clicar. Pronto, apareceu. Comprar batedeira, show de bola. Agora eu tenho 2 bolos por quilo. Eu posso comprar outra por 100%. Então vamos trabalhar. Enquanto eu consigo contratar tiazinhas para vender bolo de pote na rua. Agora a cada segundo eu vou receber todos. Eu vou ganhar todo o hot pot. Então eu só quero chegar no 500. A partir do 500 aparece 500, né? Eu tô ganhando, tá bom, 3 bolos por segundo. Vou diminuir. Agora 3,53 por você ver que atualiza mais rápido. É bem leve a diferença, mas conforme você vai aumentando, vai indo cada vez mais rápido. É um jogo bem simples, mas é um bom projeto. Vamos agora pro segundo tipo, que o próximo é um pouco mais complexo. Você fala, pô, bacana, mas eu prefiro mais jogos em que eu consigo controlar um player, um jogador. E aí, pô, tem um gênero que, inclusive, já vem com código pré-pronto no Godot de movimento, é os famosos platformers, né? Você pode estar pensando, tipo, pô, Mario ou Celeste com aquelas mecânicas malucas de movimento, mas pode ser extremamente simples, como o exemplo que eu puxo aqui é o Death Level Again, que é, tipo, literalmente a mesma fase o tempo todo. Os controles são quase sempre o mesmo, mas sempre muda uma coisinha diferente pra terminar o nível, tá ligado? Você não precisa de algo tão complicado assim pra fazer um jogo bacana. Até porque pro seu primeiro projeto não é interessante que você faça uma coisa muito complicada. Independente do projeto ser simples ou muito complexo, você vai encontrar erros, na primeira vez, você vai encontrar problemas. E com um projeto mais simples, você consegue aprender melhor no sentido de, pô, o seu problema não vai ser extremamente gigantesco. Você vai começando a aprender a lidar com os problemas pequenos. Conforme você vai aprendendo, você pode ir para
coisas mais complexas, que vão ter problemas também, mas aí você vai poder focar mais nesses problemas maiores, porque você já vai ter aprendido a lidar com os menores. Bom, vamos agora falar do... E aí eu tive uma ideia, assim... Tava no banho, eu tive uma ideia genial pra um jogo que nunca foi feito antes na vida, assim. Acho que eu não sei como que ninguém nunca teve ideia de fazer um platformer sobre um inseto, tá ligado? E é mistura plataforma com combate, assim. Pô, eu pensei, mano, preciso de um nome pra esse jogo. Eu falei, caraca, mano, Inseto Oco. Minha ideia original, nada inspirado em nada visto antes. Bom, e aí a gente tem aqui o nosso jogo completamente original. Vamos começar com o nosso player, né? Eu tenho aqui o nosso player. Ele tem o Collision Shape. Eu tenho esse Animated Sprite aqui, onde eu coloquei os sprites dele parado. Tem a animaçãozinha dele andando aí, ó. Um frame pra atacar e um frame quando ele estiver no ar, que é literalmente um dos frames de andar. Só que ele fica tipo paradinho com as pernas pro ar. Além disso, uma hitbox, que é esse slash aqui que tem própria colisão. Eu usei o Node do Área 2D, que o Node do Área 2D, ele consegue detectar se outras áreas entram em contato, outros corpos, né, outros nodes específicos entram. E aí tem a colisão dessa área. E esses dois timers, que é basicamente para dar um cooldown no ataquezinho que eu codei. Vamos ver agora o script. E você vai ver que tem muita coisa aqui. Mas se você viu a minha primeira aula do Godot, você vai ver que muita coisa já vem com o Node do Character Body 2D. Que vem meio que é um dos poucos nodes que vem com algum script. E ele vem com um script para se andar para os lados e para se pular e depois ser puxado para baixo pela gravidade. O que eu fiz mais no Physics Process, mas resumidamente, eu coloquei o caminho do sprite nessa variável aqui. E aí, quando ele é carregado, eu vou deixar já no default. Aí, junto com o código de ver a direção que você tá, eu coloquei para se tiver indo para um lado, ele flipar o sprite. Senão, você não deixa flipado. Eu peguei essa propriedade que é o flip H. Se tiver no true, ele tá flipado. Senão, o bagulho é simples. Aí, esse negócio aqui que foi um pouco mais complexo, que é o ataque. Quando eu tiver atacando, ele vai ativar um timer. E enquanto tiver tempo nesse timer, eu jogo o sprite do ataque. Se não, eu vejo se ele tá no ar. Se estiver no ar, eu coloco o sprite dele no ar. Se não, eu vejo se ele tem direção, se ele tá andando. E aí eu coloco o sprite andar. E por último, se não, deixa no default, deixa no normal. São os sprites, e aí tem coisa de, tem uma função aqui irritado. Ele tira 1 de HP, o HP não tá aqui, na verdade, no próprio script do personagem. Eu deixei ele no script da fase. Dá pra ver aqui que tanto vai lidar com HP, como vai lidar com os símbolozinhos de vida, né? As mascarazinhas aqui em cima. Vai lidar com isso, basicamente. Então, se ele for irritado, ele manda um negócio lá pro node de cima, que aí consegue lidar com vários nodes de baixo, né? Nesse caso, os HPs. Agora, já falando de sprite, vamos falar de comandos, né? Eu coloquei um input event aqui, e basicamente, se eu não tô no cooldown, né? Não ativou o timer do cooldown, e eu apertei o botão ataque, aqui nas configurações do projeto, você tem a opção de mapa de entrada. E aqui no mapa de entrada, você consegue criar entradas, sei lá, super pulo e adicionar. E aí você consegue associar uma tecla do teclado a o G, S, F, ou uma tecla do mouse também, qualquer tecla assim, né, botões do mouse ou de joypad assim, para você poder usar nos input events. Basicamente eu criei um ataque que é o X. Se eu cliquei X, o tempo, o timer do ataque, que é a duração do ataque, vai começar, e também o do cooldown, que é para não atacar enquanto eu estiver atacando. E aí essa variável de ataque, eu estou atacando, vira verdade. Se eu estou atacando, vou fazer um negócio com a área 2D, que é da hitbox, da nossa hitbox, cadê? Do slash. Basicamente eu vou pegar overlap em áreas que estão na minha área. Basicamente eu vou checar todas e eu vou pegar o pai da área. Eu verifico se o pai é uma instância válida. Se for, eu coloco esse área.dead igual true. Basicamente, o que isso significa? Se essa área aqui tiver
em outra área, eu vou pegar uma variável dentro do pai, que é o ponto dead, e colocar como true, ou seja, que tá morto. E assim, tipo, se você fosse fazer isso numa escala maior, talvez seria bom usar uma lógica diferente, mas como aqui a única outra coisa que tem área são os inimigos, tipo, às vezes se eu usar a área pra outra coisa, né, tipo, a detecção de personagem, outras coisas, que eu vou falar disso no próximo projeto, aí não seria bom fazer isso, eu teria que checar se a área que tá na minha hitbox é uma área de hurtbox, feita especificamente para checar se a instância tá tomando dano. Agora vamos falar do inimigo. O inimigo, ele tem um collision shape, área de colisão, um sprite animado, onde ele tá default, morto e atacando. E o código em si eu deixei na área 2D para poder interagir diretamente com as coisas. Basicamente, deixar no default quando ser carregado. E se tiver morto, eu coloquei pra ele colocar o sprite morto, desativar as colisões e um bagulho interessante, coloquei pra desativar a gravidade, porque a partir do momento que eu desativar a colisão, a gravidade vai puxar o bicho pra baixo e aí o cadáver do menino, tipo, atravessa o chão. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, que são, assim, problemas que você vai encontrar enquanto você faz um jogo. Você quer fazer uma coisa e aí essa coisa que você faz tem, tipo, consequência. Nesse caso, eu queria que o bicho morresse. Só que como o bicho morre, eu quero que ele não tenha colisão, né? Pra eu poder, tipo, atravessar, né, o cara. A gente tem aqui o bicho, eu vou atacar ele. E você vê, eu tive a colisão e eu consigo passar aqui agora. Consigo, ó. Tá vendo? Não tem nada me impedindo. Só que o cadáver do menino desceu o bagulho infinitamente. Eu não quero isso. Então, a minha solução foi desativar a gravidade. Claro que esse efeito de morte eu melhorei no próximo projeto que eu vou mostrar. Né? Ao invés de, tipo, trocar o sprite e ligar a colisão, eu deixei uma cena, né? Uma cena separada pro cadáver. Então, quando ele morre, ele spawna o cadáver e se destrói. Mas nesse caso aqui, como eu não fiz isso, eu só desativei a gravidade. Cadê? Daí, pronto. Aí, ó. Consigo passar, consigo andar tranquilamente. E ele tá aqui em cima, normal. Eu vou pegar ele. Daí, ó. Caramba, aí, ó. Eu não consigo... Se eu ataco, ele tem um cooldownzinho. Você vê, é isso. Não consigo ficar spamando o botão de ataque. Aqui, vamos... Se eu cair no poço, ele recarrega a cena, mas se eu morrer, basicamente. Se eu morrer, ele recarrega a cena também. Eu também codei pra... Se você chegar muito perto desse bicho, ele te ataca. E você perde uma vida, ou aqui, morrer, e vai iniciar a cena. Pô, um projetinho simplinho até, deu um trabalhinho, mas foi bacana. É um pouco mais complexo do que o clicker comum, né? Cabe a você dar seu próprio estilo, né? Vamos agora pro último projetinho. Esse eu acho que é o mais complexo. Mas aí você pensa, pô, eu não quero que seja uma plataforma, eu quero que seja um jogo top-down, né, visto de cima. E aí por isso eu não quero que a gravidade não tenha gravidade, eu quero, tipo, poder andar livremente pela tela. E aí, pô, existem vários jogos assim, acho que até RPGs são assim, não tem gravidade. Se você move livremente pela tela, até sem encontrar uma colisão. Mas um jogo que me vê a cabeça, né, tipo, top-down, assim, é Hotline Miami. É um jogo, tipo, bem frenético, né, mas é um jogo que é nesse estilo top-down, e aí você atira nos caras e você morre. Você morre bastante, mas como que daria pra fazer? Eu fiz parte, fiz uma parte só. Hotline Miami é um jogo muito complexo, mas eu fiz agora mais ou menos a base do jogo, e eu vou, tipo, explicar a lógica por trás e como você pode fazer algo parecido. Bom, você vê aqui bastante cenas, mas vamos começar com uma cena mais simples, que é a cena do jogador. Você vê aqui que eu não peguei o sprite de nenhum lugar, eu fiz a mão mesmo. E a gente tem o sprite dele, né? Tem o sprite dele default, dele armado, dele dando soco, né? Tem essa animação aí dele dando soco. E dele morto. Tem um sprite dele morto, basicamente. Tem a hitbox dele, tomada 2D, que vai detectar se uma hitbox tá dentro da colisão. E aí vai no nosso sinal. Tem a hitbox do nosso jogador, que é do soco dele, especificamente, que só vai ser ativa quando eu clicar um botão pra socar. E tem a colisão, que é literalmente a mesma da hitbox, que é pra, tipo, ativar uma parede, tipo, ele dá de cara com a parede. E aí tem a câmera 2D, que é um node que coloca uma câmera em você. E aí ela, tipo, como a câmera é filho do player, ela vai seguir o player. Se eu andar pro lado, ela vai também. Se eu andar pro outro, ela me segue. Só que nesse caso eu deixei ela pra ter esse
esse Position Smoothing, que aí ela tipo dá uma atrasadinha bacana. E eu tenho esse marcador aqui que eu usei no código para o ponto de origem das balas quando eu atirar. A gente tem o script dele, mais ou menos a mesma coisa. Tem o bagulho de direção de esquerda e direita normal, só que eu coloquei uma direção cima e baixa, direção 2, que aí eu pego esse input axis. Tem dois inputs, o up e o down. Se não for nenhum dos dois é 0, e o up é negativo e o down é positivo. Mas basicamente é tipo, se for um, é valor negativo, se for outro, valor positivo, se for nenhum dos dois, 0. E aí eu adiciono isso à velocidade vezes a minha velocidade do personagem, o speed, que é constante, que é o número de velocidade que ele tem. Aqui em cima tem... De forma bem resumida, é bastante coisa. Primeira coisa, eu vou checar se eu não tô morto. Se eu tiver morto, eu não quero olhar pra nada, não quero nada disso. Eu quero que o meu personagem fique deitado no chão morto. Mas se não tiver morto, eu uso a função lookAt pra meio que fazer o node do meu jogador olhar, entre aspas, pra algum lugar. Nesse caso, eu quero que ele olhe pra posição global do meu mouse. E aí, eu tenho isso aqui, na verdade, não é tão necessário assim, mas o Rotation Degrees, minha rotação, eu coloquei para ele ser de 0 a 360. O segundo número é excludente, inclusive. Acho que se chegar a 360 ele volta. Então, basicamente, ele lupa de 0 até 360. É só para, de novo, como o lookAt ele mexe na rotação, para se eu ficar girando o mouse infinitamente, a rotação não aumentar infinitamente, assim. E aí eu tenho essa checagem de input. Se eu cliquei para socar e o cooldown do soco parou, ou seja, eu não soquei, eu vou tocar a animação do soco, vou ativar a minha hitbox e aí eu vou ativar o cooldown. E aí, essa é a parte mais complicada. Se eu tiver durante o soco, ou seja, se o sprite estiver no soco, ou seja, eu soquei, mas a animação não tá socando, significa que eu já soquei. Ou seja, eu toquei a animação, inclusive o sprite tá no soco, mas não tá tocando a animação, que significa que já acabou. Se já acabou, eu vou ativar a colisão. E aí, se eu tiver armado, eu vou checar se eu não tô dando soco. Então é quase a mesma coisa que essa linha de cima. Só que você vê que você não tem o note. É tipo, se tá no soco e a animação tá tocando. Se a animação tá tocando, eu não terminei de socar ainda. Então, se eu não terminei de socar, então passo. Mas, se eu terminei de tocar, ou se eu não tô no soco, ou se, tipo, não tô no soco e não tá tocando, que dá na mesma, eu coloco sprite de armado. Aqui, são várias condições. Você tem que ir mexendo nessas condições pra tocar ou acontecer o que você quer que aconteça, especificamente quando você quer que aconteça. Aí, se não tiver armado, eu vejo se tá socando, se não tiver, eu coloco no default, normal. E aí, eu uso essa função do input event, que ele vai tocar toda vez que receber um input, seja no teclado, negócio de mouse, botão, joystick, essas coisas. Se eu não tô morto, acho que eu só não tô morto, e eu atirei, e eu tenho balas no pente, eu tiro uma bala no pente, e aí, essa é a parte mais complicada. Eu vou instantear uma cena. A cena é a bala, a cena bala. Basicamente, eu vou criar uma bala, resumidamente. Olha a bala aqui. A bala em si, ela vai ir pra frente. Isso aqui é basicamente pra fazer ela ir pra frente. E se ela bater numa hitbox, ou se ela sair muito longe da tela, ela vai se autodestruir. Coloquei isso aqui pra, o tiro não atravessar uma parede. E eu coloquei esse de cima pra você não ter diversas instâncias de balas. Você, mano, atira 200 mil balas. E aí, tipo, só que você atirou no void, tá ligado? E eles vão ficar viajando pra lá infinitamente. Então, se sair muito longe da tela, a bala some. Então. E aí, no código do jogador, ele vai instanciar, vai pegar a árvore e vai adicionar a bala como uma child do node principal. A posição de onde essa cena vai surgir vai ser no bico. O bico é esse marker 2D aqui. Aqui, ó, o marker 2D, o bico aqui, e a bala vai surgir a partir daqui. E, bom, a posição e a rotação vai ser a nossa rotação. Ou seja, se tiver a nossa rotação estiver 0, ou seja, a gente vai olhando pra cima, a bala também vai estar olhando pra cima. Se estiver olhando pro lado, a bala vai olhar pro lado, e etc. Se eu cliquei interagir com a tecla E. Se eu tiver armado, eu vou instantear glocada, que é glocada, a glock jogada.
É basicamente, se eu tô armado e eu clicar E, eu quero jogar a minha arma. Então eu vou instantear a minha arma jogada. A Glock jogada é quase uma bala, basicamente. Só que ela vai perdendo velocidade. E quando ela parar, eu quero que ela se torne uma Glock interativa. Essa Glock, que é a que você consegue pegar e aí atirar. Bom, no jogador, se eu tiver armado jogar, ele vai jogar. Fazer a mesma coisa da bala. E aí eu não vou estar mais armado. E por fim, se eu apertei interagir e eu não tiver armado, eu vou checar se eu não tô tentando pegar uma arma, ou seja, vou pegar as áreas que estão dando overlap, e aí eu vou checar se uma dessas áreas se chama arma, porque a minha Glock padrão, a Glock interagível, ela tem aqui uma área chamada arma, que é a área que eu consigo pegar, basicamente. A partir eu estando dentro dessa área, eu consigo pegar essa arma. E aí, se for, eu fico armado e eu tenho a quantidade de balas que eu tenho é a quantidade de balas nessa arma. Inclusive, o código da Glock, ela checa se eu peguei, basicamente, se o player tiver na área e eu cliquei em Interact, ela vai se destruir. E agora ela tá comigo, basicamente. Inclusive, tem um detalhe bem bacana. Quando eu estiver nessa área, esse iconezinho de E, deve indicar que você precisa apertar E, vai aparecer. Bom, já tenho o player e já tenho a arma. Agora só falta os inimigos. Eu fiz um inimigo que é esse corredor aqui. O corredor, ele é relativamente simples, na verdade. Ele tem essa hitbox, que é a hitbox do ataque dele. Basicamente, se isso aqui encostar em mim, eu morro. Significa que eu deixo ele chegar muito perto, o bastante para matar. Ele tem a colisão padrão, para não atravessar a parede. Ele tem uma hurtbox, que é a mesma da colisão padrão, e vai detectar se vai entrar uma bala nele, ou se um soco vai vir voando, ou se uma arma, uma Glock vai vir girando nele. E aí, se girar, claro, ele vai mandar um sinal para lá. E mais uma coisa, ele tem uma outra área além da hitbox, ele tem uma área de detecção, que vai mandar um sinal toda vez que ele detectar um player dentro. E aí a gente tem o código, que acho que é um código mais simples que o do player, mas que tem muitas coisinhas, basicamente. Esse aqui é para detectar se o player entrou na área de detecção. Se sim, eu vou colocar essa variável aqui, corre igual true. Basicamente, ele vai é uma variável que eu vou poder usar para fazer ele correr atrás do player. E eu vou colocar o player, né, o caminho do player nessa variável target para eu poder mexer, basicamente. Usar o node do player como referência. Esse aqui é quando é a área da hurtbox. Quando entrar alguma coisa na hurtbox, eu vejo se é uma hitbox. Basicamente, o que tem hitbox? Meu soco e balas. E se for qualquer uma dessas coisas, é morte instantânea. Eu vou instantear um corpo, ou seja, eu vou criar um cadáver aqui e vou me destruir. O inimigo, no caso, e o inimigo. Mas, aí que tá. Se a hitbox que entrou for uma hitbox G, que é a hitbox específica da Glock jogada, aqui ó, em vez disso, eu vou estar stunado. Eu vou ativar um cooldown, que é o cooldown, o tempo que eu vou ficar stunado, vou colocar o sprite stunado e vou desativar a minha hitbox e minha colisão. E não vou correr. E aí, no Physics Process, eu vejo se eu posso correr. E target, se tem realmente um caminho pro node do player. Tô checando se isso aqui não é nulo, se não tá vazio, se tem realmente um alvo. E aí, se tiver, eu vou pegar a direção do meu alvo e vou colocar minha velocidade na direção do alvo. E vou olhar pro meu alvo e vou sair correndo atrás do meu alvo. Do contrário, eu vou ficar parado. Eu vou checar também, basicamente, se eu fui stunado, eu não tô correndo, ou seja, minha velocidade é 0. E eu tô com sprite de stun. Mas quando isso acabar, quando os timers do stun acabar, eu quero primeiro colocar no default, né, voltar normal, ativar minhas hitbox, minha colisão, e colocar correr como true, ou seja, eu vou voltar a sair correndo atrás do infeliz, que é o player. Inclusive eu deixei ele mais rápido que o player, toma cuidado. E é isso. Inclusive, uma coisa que eu não falei, mas muitas dessas coisas que eu tô instanteando, tipo a bala, a Glock jogada, eu sempre coloco numa variável constante de preferência, e eu uso esse comando preload pra já meio que deixar pronto essa cena se eu quiser chamar ela pelo código. Uau, isso foi muita coisa. Vamos pra aqui pra cena principal. Uma cena bem simples. Daria pra fazer um mapa, acho que infelizmente não fiz um mapa que nem o do inseto, mas daria pra
fazer um lugarzinho com parede e outras coisas, mas eu deixei só isso aqui mesmo por enquanto. Eu usei a Glock, eu tenho uma Glock aqui, tem 3 inimigos, tem um jogador, e eu tenho esse Canvas Layer, que é pra UAs. Nesse caso é pra mostrar munição. Se eu tiver desarmado, eu vou falar pra socar eles. Se eu tiver armado e com bala, eu vou mostrar. Se eu tiver armado e sem bala, eu vou falar pra jogar arma fora. É isso, acho que no main, se eu não me engano. É, tá aqui. Esse é o código. É um código bem simples. Eu vejo primeiro se meu player tá normal. E aí eu vejo se, né, se é uma instância válida. E se for, né, se tiver tudo nos conformes. Se o player não tiver armado, eu mudo essa label aqui, esse texto, pra Sóquios. Se eu tiver armado, eu vejo se eu tenho balas no pente. Se tiver, eu vou botar o número de balas, senão eu vou jogar fora. Falar pra ele jogar fora e eu colocar esse E aqui, que é pra indicar. Vamos ver o jogo. Foi muita fala e pouca amostragem. A gente consegue ver que o meu player tá seguindo a posição global do mouse, que nem eu disse. Se eu chegar perto da arma, aparece esse negócio pra interagir. Se eu clicar o E, não faz nada, mas se eu clicar o E agora, pum, tô armado. Ó, eu consigo atirar. Pum, um instantinho, uma bala. Pum, olha que maneiro. E aí eu vou entrar na colisão. Olha só, eita caramba. Ok, ele é bem mais rápido do que vocês, tem que tomar cuidado. A gente consegue atirar ali. Caramba, não tem mais balas. Eu stunei ele. Só que quando você joga a arma, ele só stuna, né? Ele não mata. Pra matar, eu posso agora socar ele no chão. Tem. Joga fora, você vê que... Ó, tá vendo? Eu jogo a arma e ele vai perdendo velocidade. Quando ele parar, ele troca pela Glock interagível. Bom, se você viu Hotline Miami, você vai ver que isso aqui tá parecido no sentido de mecânica, mas não é minimamente parecido com Hotline Miami. Isso aqui tá bom, mas tá muito no básico, não tem mapas, não tem mais de um tipo de arma, não tem mais inimigos, é só a base. Bom, mas agora que você viu a base, você consegue, trabalhar pra, adicionar suas coisas, ver se quer, eu quero ter vários tipos de armas, ou não, eu quero focar no combate corpo a corpo, quero fazer um inimigo que atira, quero fazer um inimigo que tem mais vida pra tancar mais balas, enfim. Agora que você, viu esses 3 projetinhos, já dá pra você ter uma ideia das possibilidades que você pode fazer com tudo que você aprendeu no curso. Eu espero que você tenha gostado da aula e dos projetinhos. Deu bastante trabalho pra fazer, mas é isso aí. Eu desejo a você o melhor da sorte. Vai fundo, tente esquematizar o projeto. Eu quero fazer desse jeito. Tente deixar simples também, mas tente aplicar o máximo que você aprendeu. É isso então, muito obrigado e é isso. Falou.